vai fazer vestibular na região centro-oeste e na região norte do país, hoje eu tenho uma dica que você sabe muito bem que é o carro-chefe de um monte de vestibular e até mesmo do Enem, que é a ecologia. Vem comigo para essa dica valiosa. Um assunto que é super importante na ecologia é o ciclo do nitrogênio, porque está vinculado à força desse país, que é a agricultura. Então vamos ver um pouquinho como que funciona o ciclo do nitrogênio, beleza? Galera, nós temos aqui algumas etapas, tá, para esse ciclo acontecer. Primeira etapa que nós temos é a fixação do nitrogênio. Ou seja, nitrogênio atmosférico, a gente sabe que a composição do ar atmosférico é 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. E daí você vê, nós temos na atmosfera 78% desse nitrogênio. Esse nitrogênio ele vai ser utilizado, tá, pelas plantas, principalmente em parceria, tá, em uma relação ecológica que a gente chama de mutualismo trófico. É uma relação interespecífica. Por que uma relação interespecífica? Porque nós temos espécies diferentes entre si se relacionando. É uma relação que a gente chama de mais. As duas espécies estão ganhando. E aqui nós temos bactérias se relacionando mutualmente com as plantas, principalmente plantas leguminosas, que é o feijão, a soja, a ervilha e assim vai. O que vai acontecer? Nós temos algumas etapas. Primeira etapa, a etapa da fixação do nitrogênio. Esse nitrogênio ele vai ser fixado no solo para que as bactérias Azotobacter, tá? As bactérias que vão primeiro fixar o nitrogênio é a bactéria do gênero Rhizóbio. Depois as bactérias Azotobacter, elas vão amonificar isso. O que é isso, amonificar isso? Ela vai pegar o nitrogênio, o gás nitrogênio, e vai transformar isso em compostos nitrogenados. No caso, a amônia, que se é uma amonificação, ela vai transformar esse nitrogênio na forma de gás em amônia, beleza? Transformou na forma de amônia, vem um outro processo de uma outra bactéria chamada nitrosomonas. Essa bactéria vai fazer um processo chamado nitrosação. Em alguns livros está escrito nitrificação. E nesse processo de nitrosação, essa bactéria nitrosomonas, ela vai pegar essa amônia e vai transformar essa amônia em nitrito. Como você vê aqui, tá? No ciclo, vem a nitrificação, transforma a amônia em nitrito. Beleza? Transformou em nitrito. Agora veja bem, será que as plantas podem e absorvem essa forma, tanto na forma de amônia quanto na forma de nitrito? Galera, plantas não absorvem amônia e muito menos o nitrito. Isso é uma coisa que você precisa saber, tá? Amônia e nitrito é altamente tóxico para a planta. A planta não consegue fazer nada com esses dois produtos, tá? Com essas duas substâncias. Amônia e nitrito é altamente tóxico. Então o que vai acontecer? Ela vai depender de uma outra bactéria para fazer um novo processo de transformação, de conversão. Então vem um processo chamado nitratação. Eu tenho uma outra bactéria envolvida que é a Nitrobacter. O que a Nitrobacter vai fazer? Ela vai pegar o nitrito e vai converter o nitrito em nitrato. Aí sim, galera, a forma do nitrato, que é essa aqui, tá? A forma do nitrato, ela é absorvível pela planta. A planta consegue absorver o nitrato e assim ela começa então a produção de algumas estruturas, estruturas moleculares, de algumas substâncias que são extremamente importantes para ela. Sabe quais são essas estruturas moleculares? Elas são importantes, por exemplo, para produzir algumas estruturas celulares, para produzir seiva para ela, alguns produtos que estão ligados à seiva, a vaso de condução, a um monte de coisa está ligado, beleza? Então, vem esse processo de nitrificação, que
converteu a amônia em nitrito e depois a nitratação converte então o nitrito em nitrato, que é a forma absorvível. Beleza. Será que acabou por aí o ciclo? Não acabou. Se é um ciclo, tem que ter continuidade e assim vai, e assim continua. Depois da nitratação, que a planta absorveu o nitrato, o suficiente para ela produzir todas as estruturas que ela depende, todas as coisinhas que as células dependem na planta, vai sobrar algum nitrato no solo? Vai sobrar. Porque todo esse processo ele é feito no solo, tá, gente? Todo esse processo. Vai sobrar nitrato no solo. E esse nitrato no solo que sobrou vai ficar ali? Não vai ficar. Sabe por que não vai ficar? Vai entrar uma outra bactéria num outro processo chamado desnitrificação. E a bactéria se chama Pseudomonas. E o que a Pseudomonas vai fazer? A Pseudomonas desnitrificans vai pegar esse nitrato, vai quebrar esse nitrato, vai transformar esse nitrato na forma, novamente, de gás nitrogênio. E esse gás nitrogênio, ele retorna à atmosfera e assim esse ciclo continua. Beleza? Agora, o nitrato, ele serve só para isso? Não, galera. Nitrato, ele também pode ser usado na indústria bélica. Ele pode ser usado na produção de minas terrestres, de dinamite. Então, a dinamite, o TNT, ele é produzido justamente para as mineradoras, né? A mineração vai usar o TNT para explodir ali uma mina, que ela esteja ali tentando extrair algum minério importante, alguma coisa assim, e até mesmo para aquelas pessoas que trabalham com a parte de explosão de rochas, né, para produção, por exemplo, de brita, né, quem não usa uma brita, por exemplo, na construção civil, né, para fazer uma viga, para fazer uma sapata, né, de construção, uma viga baldrame, né, para subir parede e tal. Então, olha só a importância do nitrato. E teve até um fato, né, galera, lembra que quando teve aquela explosão no porto lá de Beirute, no Líbano, que o nitrato ele entrou em reação química por causa de outros elementos e outros fatores que envolveram ali para ele ser inflamável e explodir. Então, ambientes úmidos, a presença muito grande de oxigênio, o local, né, foi muito mal armazenado, porque com a presença muito de radiação solar e várias outras coisas, vários elementos que levaram então a esse processo, né, que teve lá a explosão, muita gente morreu, né, e muitas construções ficaram destruídas, o porto todo ficou destruído, beleza? Então, isso aí é o ciclo que vocês viram, acabaram de ver comigo, é o ciclo do nitrogênio, extremamente importante, porque está ligado à relação ecológica harmônica, porque os dois ganham, tanto bactérias quanto plantas, é interespecífico, que são duas espécies diferentes interagindo, e é um mutualismo, ou seja, uma parceria entre um e outro. E quem que faz isso? Plantas leguminosas, feijão, ervilha, soja, né? E vários outras leguminosas. Beleza? Agora vamos lá para a questão? O nitrogênio é um elemento importante na constituição de moléculas orgânicas, como proteínas e ácidos nucleicos, e apresenta um dinâmico ciclo na natureza. Sobre a participação de bactérias em etapas desse ciclo, considere as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. Há bactérias que fixam o nitrogênio do ar no solo. Será que é verdadeiro? Vamos deixar aqui, vamos deixar ticado aqui essa alternativa, essa afirmativa. Afirmativa 2. Há bactérias que devolvem o nitrogênio para o ar por meio de processos de desnitrificação. Vamos ticar também, já já a gente vai interpretar isso aqui tudo. Afirmação número 3. Há bactérias que transformam compostos orgânicos nitrogenados em amônia. Beleza, vamos lá. Vamos ticar aqui também para ver até onde nós temos aí uma solução para essa questão. E a afirmação número 4, que é a última afirmação. Há bactérias que transformam nitritos e nitratos em amônia. Lembra do nitrato, né? Você transformar o nitrito em nitrato é uma coisa que está dentro do processo.
Agora, você pegar o nitrito e o nitrato e transformar isso em amônia, é você voltar lá no início do ciclo. Então não tem razão se voltar no... Então não seria um ciclo, eu estou voltando toda a parte de reação química, de transformação desses elementos, eu tô voltando à estaca zero. Então o nitrito sim, ele é transformado em nitrato, mas o nitrato ele não vai ser transformado em amônia. Ele vai ser desnitrificado, aquele nitrato que sobrou no solo. Então ele não vai ser transformado em amônia. Então, baseado em que número 1, a afirmação número 1, número 2 e número 3 está correta, nós temos aqui 1, 2 e 3, letra D como alternativa correta. Então, galerinha, hoje a gente viu falar sobre ciclo do nitrogênio, que está dentro do conteúdo de ecologia. Nós vimos também dentro do ciclo as transformações dessas moléculas. Nós vimos a importância, tá, de cada molécula e comparando o que pode e o que não pode a planta absorver. Nós vimos também que a planta depende do nitrato para produzir algumas outras estruturas, algumas outras substâncias. E vimos também que esse ciclo está ligado a relações ecológicas. Tudo isso para você. E se você quer continuar tendo dicas importantíssimas, dicas valiosas, se inscreve no meu canal, Biologia com Prof. Dinho. Por quê? Porque a biologia aqui não tem limites.